A onda de manifestações de agricultores na Europa seguiu firme na semana passada. Agricultores belgas protestaram em frente ao Consulado-Geral do Brasil, na Bélgica, contra as importações de produtos brasileiros. Há queixas de que esses produtos geram uma concorrência desleal em relação aos produtos de outros países não submetidos a exigências ambientais que nós temos aqui no Brasil. Outro item das manifestações, outra queixa, são os altos custos do óleo diesel, que esses custos encarecem muito a produção dos europeus. Para atualizar essa onda de manifestações e protestos, nós vamos conversar com a integrante do Conselho Científico Agrosustentável, doutora Roberta Zug. Ela está em Luxemburgo, na Europa. Muito bom dia aqui para nós. Bom dia para a senhora, aí deve ser à tarde, né? Já boa tarde. Como é que está o movimento? Vamos dar uma atualizada no cenário aí na Europa. Olá, boa tarde. Sim, já estamos à tarde, são 13 horas aqui, estamos com 4 horas de diferença de fuso. Bom, o cenário ele tem um lado negativo muito forte, né? Porque o Brasil acabou sendo o epicentro da discussão, das questões ligadas a esse acordo bilateral Mercosul e União Europeia, exatamente por sermos o principal player, né? O maior país que pode, de fato, fazer frente aos produtos aqui europeus. E entre as discussões está essa concorrência desleal dos produtos, que para os produtores aqui, os agricultores aqui, o custo de produção é muito mais alto. Quando a gente coloca numa balança, por exemplo, o custo de um assalariado, né, o salário mínimo aqui, eu vou usar o exemplo de Luxemburgo, que é um pequeno país, mas está incrustado entre Bélgica, França e Alemanha, o salário mínimo está em torno de 2.500 euros. Então, se você colocar isso num custo de produção, você precisa colocar todos os aspectos de custo de produção, o alimento acaba saindo muito mais caro do que o produto oriundo da América do Sul, do Brasil, principalmente. Então, esses produtores, eles estão bastante preocupados com essa concorrência. Há outras questões, como questão ambiental, ou mesmo o uso de antibióticos, que aqui existe uma restrição muito grande, e os países do Mercosul ainda não limitaram, por exemplo, o uso de antibióticos para promotor de crescimento, né? Principalmente na área de suinocultura e avicultura, é usado ainda como promotor de crescimento antibióticos em doses mais baixas, e que aqui é proibido na Europa. Então, existem esses entraves, essas diferenças, e que os produtores falam, nós estamos cercados de regras, e essas regras não estão sendo exigidas para esses outros produtores. E o Brasil, claro, é sempre lembrado, né? Então, do Brasil, aí tem o problema da Amazônia, existe toda uma divulgação muito negativa em relação ao cumprimento de questões ambientais, questões sociais também, né, de distribuição de renda ao longo da cadeia. Então, esses questionamentos estão sendo colocados. E o custo de produção, porque o diesel ele era subsidiado e eles estão com uma proposta de gradativamente retirando esse subsídio. Aqui, a produção normalmente é muito mecanizada, até pelo custo que você tem de um funcionário, então esse diesel acaba impactando demais no custo de produção, vai aumentar ainda mais o valor do produto final. Então essa é o centro das discussões, e a gente já está com desabastecimento aqui em Luxemburgo. Luxemburgo traz muito produtos de fora. Eu fui no supermercado, eram gôndolas vazias, nem na Covid se viu algo desse modo, né? Então, exatamente, isso é filmagem aqui, pertinho de casa. Ainda não tem previsão de regular. Existem outros supermercados que têm mais produção local e que têm distribuidores aqui, né, centros de distribuição, e que estão conseguindo manter os seus produtos. Mas outros, como esse aí, que é uma cadeia francesa, ele não, assim, gôndolas e gôndolas vazias, e é até impactante para a gente enxergar. Então, esse é um ponto, e esse cenário, ele não é só visto aqui, ele é visto em outros países, já que você tem essas cadeias de supermercados, uma cadeia belga, ela vende na França, vende na Alemanha, e essa distribuição realmente, ela foi cessada, porque as estradas, elas estão fechadas.
Eles fecharam muito dessas estradas, e isso impacta no consumidor, que é realmente chamar atenção para o consumidor, né? E eles conseguiram, de fato. Esse é o cenário que a gente tem de vários países aqui da Europa. A França é quem tem batido mais de frente, sinalizado de que não quer o acordo, e eu acredito que vamos ter que negociar alguns ajustes para que o acordo, de fato, seja positivo para os dois lados. Agora, como é a reação da população que está acompanhando essa onda de manifestações e, ao mesmo tempo, está vendo o supermercado vazio, as gôndolas se esvaziando cada dia mais? Como é que é a reação do cidadão que não é da produção? Isso até me surpreendeu, né? Porque hoje a gente consegue saber o que as pessoas pensam, mesmo pessoas que não sejam do seu círculo, né? Porque tem grupos de WhatsApp, de Facebook, e me surpreendeu muito grupos que tem de brasileiros, por exemplo, aqui, com mais de 500 pessoas, e foi colocado esse ponto e que alguns falaram, não, a gente tem que concordar com isso, existe um custo de produção e seria um preço a ser pago. Isso me surpreendeu de escutar de pessoas que não são ligadas ao setor agropecuário. Outros criticando, afinal de contas, é muito difícil você chegar no supermercado e não ter o produto que você está esperando, né? Principalmente os frios, né? Que tem a cadeia do frio, que é um controle. Mas a gente percebe que quem está aqui, mesmo o brasileiro, muitas vezes acaba concordando pela dificuldade que enxerga desses produtores, que eles vão ter esse problema de comercialização, é uma concorrência. Eu lembro de um produtor, eu aqui tenho a facilidade de conversar, de estar no setor, e um produtor de aves, apesar que Luxemburgo é fraco na parte de produção de aves, mas existe, né? E ele falou assim, o custo de uma pintainha é de €1 pra gente. E vocês, né, ele estava falando para mim, né, que era brasileira, e vocês colocam a €2 o quilo do frango, né? Então, um frango adulto, abatido, pronto para consumo a €2. Não tem como concorrer com isso. Então, realmente, como que isso vai ser colocado numa balança que seja positivo para todo mundo, apesar de existir volumes de produção, não é que pode vender, se não me engano, são 100 mil toneladas de aves que pode ser vendido ao ano do Mercosul para a Comunidade Europeia, então existem algumas limitações, e que como que isso vai ser tratado precisa ser melhor observado para que não impacte também. A gente também precisa lembrar, lógico, eu vou defender a agricultura brasileira, né, que é o meu setor, ainda continuo trabalhando aí para o Brasil, mas a gente tem que lembrar também que a agricultura ela é relevante para qualquer população, faz parte da cultura, ela é o alimento e a gente não pode também interferir demais num país onde tem uma cultura. A gente também quer que os produtores daqui tenham a vida deles do mesmo jeito que a gente quer no Brasil. Mas como que a gente precisa balancear isso, precisa ser bem estudado para que seja um ganha-ganha. Senão, quem acaba perdendo sempre é o produtor, seja o europeu, seja o brasileiro, o do Mercosul, e mais ainda, quem acaba perdendo é aquele consumidor de menor renda, que é aquela pessoa que precisa do produto mais barato, porque tem pessoas que podem escolher se dar um luxo de dizer eu quero o produto tal, com denominação de origem, mas tem aquelas que não têm isso. E a gente precisa ter o produto para todo mundo, né? Todo mundo tem direito a comer, principalmente proteína, que é o que está em grande discussão, é a proteína de origem animal. Então, essa balança, né, balancear esses requisitos, ele precisa ser feito entre os países, enxergado com olhos, né, diferentes, no sentido de não proteção demais, mas que a gente possa alimentar toda essa comunidade. Agora, as críticas contra o Brasil permanecem, apesar de tantos estudos sendo divulgados. Imagina, a senhora é integrante do Conselho Científico Agrosustentável, deve divulgar informações positivas sobre o Brasil. Apesar de tudo isso, as críticas contra a produção brasileira, essas críticas não param. O que está acontecendo? Existe um contexto que a gente precisa também ter um meia-culpa em relação ao Brasil. Muitas vezes a gente não dá transparência do nosso processo. Então as pessoas criticam. Eu vi um seriado americano e aí ele estava falando de gado, né, de bovinos, de desmatamento da Amazônia,
e ele coloca a propaganda de uma cooperativa que, inclusive, eu já desenvolvi trabalho lá na parte de rastreabilidade, certificação, que é do Paraná e que está a 4 mil quilômetros da região amazônica, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de transparência. Existe um trabalho muito bonito do Brasil e que a gente precisa separar daqueles que não estão fazendo de forma correta. O Brasil tem os dois extremos. E o que a mídia aparece? Acaba aparecendo o lado negativo, né? E as pessoas têm um viés de compartilhar mais as coisas negativas. E aí o que é bonito, o que é bem feito, acaba não aparecendo. E ele entra naquele mesmo pacote. Talvez seja um momento que o Brasil precise colocar mais transparência no sentido de ter programas de certificação, de qualidade, de rastreabilidade, para que ele chegue nesse consumidor aqui e diga, olha, isso aqui é um produto que tem distribuição de renda ao longo da cadeia, a gente paga corretamente aquele produtor, ele recebe pelo trabalho dele, tem uma vida digna com o trabalho dele, então vocês precisam comprar, porque o planeta é um só. E eles estão ali trabalhando e estão protegendo o meio ambiente também, né? A partir do momento que você tem práticas, as boas práticas sendo implantadas, e para mostrar isso para o consumidor. Então, esse trabalho de transparência, ele realmente precisa ser feito pelo Brasil, porque entra nesse pacote e só a parte negativa que aparece.